Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu tenho pensado muito em algo que aconteceu, algumas 2 semanas atrás. Eu postei um podcast e uma pessoa, provavelmente um membro da igreja, ele fez um comentário, quando eu fiz a postagem do podcast no YouTube. E lá nos comentários, ele deixou o comentário dele lá e deu alguns minutos, o comentário foi apagado. Então a própria pessoa que escreveu um grande comentário lá, era bem grande, e acabou apagando depois. Só que eu, como sou o dono do canal, do YouTube, eu recebi as notificações e tá lá, fica registrado para mim mesmo apagando lá dentre os comentários do podcast no YouTube. E esse comentário me intrigou bastante. Eu não lembro direito, eu não estou com ele aqui agora, mas entre tudo que foi falado naquele comentário, que a pessoa apagou logo em seguida, estava falando assim, que nós não devemos pesquisar tão a fundo a igreja, pois podemos perder a fé nela. Isso me fez pensar muito, e faz umas 2 semanas eu já fiz outros podcasts, depois daquele, mas esse comentário ficou na minha mente. Fiquei pensando no que a pessoa quis dizer, é lógico que está bem claro, mas pensei muito. O que a pessoa quis dizer? Que não devemos pesquisar a fundo a igreja, pois podemos perder a fé nela. E não podemos deixar de falar que isso é a consequência. Se existe algo a mais para pesquisar sobre a igreja, se existem detalhes que nunca nos passaram, e nós podemos descobrir essas coisas e vemos que são coisas que degrinem a história de tudo que a gente aprendeu, com certeza vamos perder a fé. Mas não era para ser assim? Aí você está lá dentro da igreja, fica dentro daquele quadradinho que a gente sempre fala aqui, mas quando você sai e começa a aprender muitas outras coisas que nunca foram mostradas, várias versões da primeira visão, o real motivo que jogaram piche e penas em Joseph Smith, poligamia, incluindo moças de 14 anos e mulheres com maridos vivos, e entre outras coisas. É lógico que aprender essas coisas nos faz perder a fé nesta instituição. Aí aparece o desvio de 100 bilhões de dólares. É lógico que vamos perder a fé. Mas por isso, será que é por isso então não devemos aprender afinco, adentrar nos conhecimentos profundos da organização? Será que tem que ter um medo, senão eu perco a fé? O que a gente sempre prega aqui nos nossos podcasts é que nós devemos evoluir, devemos aprender cada vez mais. E aprender cada vez mais nos traz consequências da verdade. E a verdade, por exemplo, no caso da igreja, e aprender tantas outras coisas a mais que nunca nos ensinaram lá dentro, as consequências perdermos a fé na igreja, é lógico. Para nós, hoje que nós saímos e olhamos ela de fora, é uma instituição, a gente vê uma corporação, é ali a igreja. Mas voltando nesse comentário, eu não sei realmente porque que a pessoa que postou o comentário, alguns minutos ela retirou, mas ficou lá gravado comigo, mas quis dizer isso, que não devemos pesquisar a fundo a história da igreja, pois podemos perder a fé nela. Então, que isso é consequência, que perder a fé na igreja, devido a aprender várias coisas horríveis que nós aprendemos quando vamos pesquisar, perder a fé na igreja é a consequência, isso vai acontecer. Mas um outro lado dessa história me fez pensar. Eu percebi o quanto, por exemplo, a igreja ela entra em contradição com si mesma quanto a muitas coisas relacionadas a isso. Eu até comecei a lembrar de algumas coisas. Por exemplo, existe uma escritura, se eu não me engano está em Doutrina e Convênios 131, acho que 6, se eu não me engano ainda, que não podemos ser salvos em ignorância. Tá lá, não podemos ser salvos em ignorância, tal, tá lá na escritura. Aí eu fiquei pensando no que esse membro da igreja provavelmente escreveu naquele comentário. Não devemos aprender a fundo a história da igreja, pois perdemos a fé na igreja. Mas e aquela escritura que não pode ser salva em ignorância? Não temos que estar aprendendo cada vez mais, doa ao quem doer, porque é conhecimento e devemos adquirir? Então algo já está em contradição aí com Doutrina e Convênios.
né? Então já existe um episódio aí que a gente pode ver que não estão batendo uma coisa com a outra, né? Fala que não devemos pesquisar a fundo, mas não devemos ficar em ignorância de acordo com a Escritura. Então existe também esse lado aí. Se eu não me engano, em Doutrina e Convênios 130 e 19, né, uma outra escritura, ela fala que devemos ser diligentes, né, em adquirir conhecimento. Para mim, ser diligente em adquirir conhecimento é pesquisar a fundo os detalhes por detalhes e os pormenores, né? Ser diligente em adquirir conhecimento. Está lá na Escritura. Aí alguém vem e comenta aqui: não devemos pesquisar a fundo a história da igreja, pois podemos perder fé nela. Mas e aquela história então que está em Doutrina e Convênios? Buscar diligentemente o conhecimento? Também está em contradição. Né? E um clássico, né, das contradições que nós podemos ver se eu não me engano foi o Oakes, né? Acho que foi em fevereiro de 2019 que ele estava num discurso, num devocional em Chicago, para alguns casais, né? Ele estava fazendo um devocional e parece que questionaram ele, né, durante esse devocional, qual é a melhor maneira de pesquisar e responder assuntos doutrinários sobre a igreja. Fizeram essa pergunta para ele: qual é a melhor maneira de nós respondermos, né? Qual é a melhor maneira de nós pesquisarmos para respondermos assuntos doutrinários da igreja? Perguntaram para o Oakes, provavelmente ele deveria saber. Né? E foi interessante a resposta que o Oakes disse com essas palavras: eu sugiro que pesquisa não seja a resposta. Vocês viram a contradição, por exemplo, com o comentário que foi feito, né, no podcast com o que o Oakes falou? Então vamos voltar lá. Foi comentado que não devemos pesquisar a fundo a história da igreja porque podemos perder a fé nela. Né? Então Oakes falou aqui, eu sugiro que pesquisa não seja a resposta. Então existe muitas coisas que a própria corporação tem em contradição com ela mesma. Então a gente já viu aqui algumas coisas que dá para ver que realmente ela não condiz com o que ela mesma fala. Né? E isso faz com que o próprio membro, então não vou pesquisar, na dúvida eu não vou pesquisar, na dúvida eu não quero saber. Né? E você acaba sempre permanecendo naquele quadradinho. Poxa, não tem gente que fala assim: se o profeta, os apóstolos falaram, eu só faço, eu só obedeço. Vocês têm ideia o que o Oakes falou? Que pesquisa não é a dica dele? Né? Que ele não indica pesquisa como a melhor fonte para poder responder coisas doutrinárias? É para ninguém pesquisar. É para você não ter o desejo de saber. Né? E indo contra a própria escritura de Doutrina e Convênios. Cadê lá em Doutrina e Convênios? Buscar diligentemente conhecimento. Mas o Oakes, né, o ungido do Senhor da igreja, ele falou que pesquisar não é a melhor resposta para isso. Vocês entendem? Então existem algumas contradições que são bem claras, né, quanto a isso. Então realmente, se a pessoa pagou o comentário, né, se ela estiver ouvindo esse podcast, a mesma pessoa, pode comentar, vamos debater amigavelmente, vamos compactuar de um assunto interessante sobre a igreja. Se você quiser conversar, né, os comentários são para isso. Até quem ouvir esse podcast pelo YouTube, comente, deixe suas opiniões. É muito legal, né? Eu leio todos os comentários, né? Deixo lá o coraçãozinho nos comentários. Então eu indico sim que vocês comentem o que quiserem. Quando tiver publicado lá no YouTube, tem o espaço de comentários e deixem lá. Então eu queria passar essa mensagem para vocês, né? De acordo com esse comentário que foi apagado, tá? De alguém que fez esse comentário lá em algum dos podcasts. Então a gente acho que conseguiu ver algumas coisinhas, não é? A gente viu então que a resposta para que não devemos procurar afinco, né? A fundo a história da igreja porque devemos perder a fé nela, com certeza. Devemos sim pesquisar afinco a história da igreja e, consequentemente, vamos perder a fé nela, porque é algo que nunca nos passaram e dói quando a gente descobre depois. Como continuar acreditando? Olha quantas coisas a gente conseguiu levantar. A gente fez um podcast aqui com vários motivos, alguns podcasts atrás, sobre histórias, né, que nunca te falam lá dentro da igreja.
né? Nunca te contaram isso dentro da igreja? Acho que esse era o título. Então a gente vê. Hoje a gente viu, por exemplo, contradições que tem ensinados dentro da mesma igreja. Então tá lá a corporação moldando seus membros para esse tipo de atitude, né? Para que pensem em nunca querer pesquisar, né? E em tempos de internet, que todo mundo tem as informações na mão, é só você digitar e vai aparecer, vem lá alguém como o Oaks e fala: acredito que pesquisa não seja a resposta. Não pode pesquisar, vocês viram isso? Isso vai contra até a lei humana, né, de procurar sempre conhecimento e crescer com isso. A gente já falou muito aqui. Então, pessoal, obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê na próxima. Até.